essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos falar. Doença a gente inventa e a gente é quem pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta só se a luz se apagar. Eu vou cantar pra iluminar, cantar pra despertar. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos falar. Doença é a gente que inventa e a gente é que pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta só se a luz se apagar. Eu vou cantar. Vamos para mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Vai encaminhando o aviãozinho para todos os seus contatos e chama aqui. Chama para mais uma live. Vamos mandando um aviãozinho para todo mundo, avisando da live. Enquanto todo mundo vai chegando, vamos ouvindo a música e interagindo aqui. Boa noite para todos. Pra despertar, pra iluminar, eu vou. Boa noite, boa noite. Que bom estar aqui novamente com vocês. Mais uma live incrível. Boa noite para todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Biazin. Sou terapeuta de saúde integral, né? Sou terapeuta neurosistêmica. Trabalho com várias técnicas aí. E hoje eu vou falar um pouco sobre a nova medicina, né? A medicina germânica. Estão todos me ouvindo bem? Quem está, coloca aí um joinha para que eu saiba que o som tá bom para vocês. Vou aguardando o pessoal ir entrando. Vão colocando joinha. O som tá bom? Dá para ouvir bem? Boa noite, Roseli, sejam muito bem-vindas. Gustavo, Regina, vamos todos que estão aí na nossa live. Hoje vai ser uma live maravilhosa. Vamos transformar vidas, né? E hoje eu quero fazer a abertura falando um pouco sobre a nova medicina, né? Conhecida como medicina germânica, alguns conhecem como leis biológicas. Então, como foi criada essa medicina? Como foi que chegou até as pessoas? Como está sendo aí no novo mercado? Na realidade, essa medicina ela já está há algum tempo, né? Há muitos anos. É nova aqui no Brasil, pouco está se conhecendo, está se falando. Tudo ok, a Roseli colocou muito bem. Então eu vou começar a nossa live falando um pouco como foi que iniciou, né, o bioalinhamento, ou as leis biológicas, a nova medicina germânica. Tudo iniciou com o Dr. Hammer, é um médico alemão, e ele logo pouco depois que o filho sofreu uma morte, né? Ele levou um tiro onde foi amputada a sua perna e logo depois ele faleceu, chegou a óbito. 3 meses depois, o Dr. Hammer ficou com
câncer de testículos e a sua esposa com nódulos na mama. E aí ele começou a se questionar o porquê, né? O porquê que, de repente, pouco tempo depois da perda de um filho, eles começaram a desenvolver aquela doença. Então ele foi estudando cada vez mais, estudou física, se formou em teologia, em várias outras metodologias, sempre em busca dessa resposta. E durante a anamnese, né, que é a ficha de atendimento dos seus pacientes, ele começou a olhar e observar. Obrigada, Lina, por dizer que tá ok. Ele começou a observar as queixas dos seus pacientes. E durante as tomografias que chegavam até a ele começou que tinha alguns lugares que tinham pontos diferenciados nessas tomografias. E que esses pontos estavam ligados a alguns órgãos, que coincidiam esses órgãos com a queixa do seu paciente. Então ele começou estudando, e ele fez a tríade do conflito emocional, né? Que ele deu o nome de tríade, que começa na nossa psique, vem para o cérebro e vai para um órgão. Então ele fez essa tríade, que é uma pirâmide, né, de Hammer. Ele fez que ele entendeu que o quê? A doença, ela vem primeiro na nossa psique, na nossa mente. Essa emoção, ela vem na nossa mente, em um determinado lugar do nosso cérebro, e esse lugar do nosso cérebro vai determinar qual vai ser o órgão em que vai ser impactado. E ele começou a ver que geralmente as queixas eram algo que os pacientes viveram de forma isolada e de alto impacto emocional, algo que tenha sido inesperado. E a pessoa viveu de forma isolada. Dri, como assim de forma isolada? Algo que só aquela pessoa ou estava sozinha, ou só ela podia resolver, ou foi apenas com ela. Então foi algo de muito impacto emocional, que lesou essa determinada parte do cérebro que ligava a um determinado órgão. Tá dando para entender bem, gente? Vão interagindo aí, vão colocando se dá para entender. Isso é um pouquinho para vocês entenderem como foi criada a nova medicina, né? A medicina germânica. E aí ele se deu às leis biológicas. E essas lesões no cérebro nós chamamos de foco de Hammer. Eu sou terapeuta IMTI, né? O nosso método é identificar, tratar, interagir, integrar o paciente à nova vida que ele vai ter a partir disso, né? Então nós identificamos, fazemos um mapeamento da causa raiz do sintoma, vamos tratar aquela causa raiz e vamos integrar paciente e a doença, né? Para que ele se encontre, entenda o sentido biológico daquela patologia. E nada melhor, nada mais assim específica que eu trouxe para vocês hoje, como a bioalinhadora, né? Formada em bioalinhamento, que já está há bastante tempo aí no mercado de trabalho, que é a Roseli Portela. Ela vai entrar, vai se apresentar um pouquinho aí para vocês. Eu vou chamar a Roseli. Vou adicionar ela aqui. Só um minutinho. Chamando a Roseli entra, a gente vai conversando um pouquinho mais, né? Então ele começou a observar que nesses raios-x, na tomografia cerebral dos pacientes, Roseli, eu te chamei, se você recebeu, amiga, coloca um okzinho aí para mim, por favor. E esses focos que tinham em determinadas áreas do cérebro se denominou foco de Hammer. Então, esse médico alemão foi quem introduziu aí na medicina essa nova medicina das leis biológicas. Não sei o porquê, a Roseli não conseguiu entrar. Roseli, tá chamando, aceita aí. Chama de novo.
Então pede para entrar que eu te adiciono, se você não estiver conseguindo. Conseguiu? Aperta aí e pede para entrar. Tô te chamando, Ru, novamente. Aguardando a Roseli, gente, ao vivo é assim mesmo. Olá, querida. Ah, tudo bem? Tudo Pois é, bem? fazia um tempinho já que a gente não fazia umas lives juntas, né, Adriana? Fazia sim, É, querida. estamos aí Roseli, se muito. apresente aí para o pessoal que não lhe conhece, fala um pouco do seu trabalho, né? Uhum. E aí nós vamos começar a falar do tema principal. Eu comecei E introduzindo, se você quiser complementar algo sobre as leis biológicas, sobre o bioalinhamento, fique à vontade, o espaço é seu. tá bom. Então, meu nome é Roseli, também trabalho nas terapias, com diversas terapias. E estamos aí nessa caminhada nessas terapias que são as chamadas terapias alternativas, né? Que não são aquelas terapias convencional de medicina, médico, né? E nada contra, tudo a favor, mas é que uma coisa ela vem de encontro com a outra, né? E dentro da medicina, a nova medicina germânica, o que a gente faz? Nós vamos lá na raiz do sintoma, né? Então, sou formada em bioalinhamento, já venho atuando nessa área já há algum tempinho, com atendimentos com muitas resoluções, né? E a gente vem aí para e ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida, né, Adriana? Isso que é importante, né? E você colocou muito bem no início, eu estava aqui, estava ouvindo. Ainda bem que Dr. Hammer descobriu essas novidades, né? Graças a ele, hoje a gente está aí nessa caminhada. Graças a ele, tem essa possibilidade de tratamento e com uma eficácia muito grande, muito grande. Tanto eu quanto a Adriana já tem trabalhado dentro dessa área, dentro dessa linha, dentro desse segmento, e os resultados são incríveis, né, Adriana? É E verdade. como a Adriana estava comentando que o nosso cérebro registra um determinado órgão, tecido, né, tecido embrionário. E ainda bem, já imaginou se não fosse nosso tecido, não ficasse essa marca no nosso cérebro? Seria muito pior. Nós não íamos sobreviver. Nós não íamos O sobreviver, corpo é porque perfeito, né, Roseli? Nosso corpo é per- perfeito, porque Deus para nos muitas criou. pessoas a doença é para o nosso mal, né? E elas Exato. não entendem que a doença já é o nosso processo de cura emocional, Exato. né? E é muito importante isso. E hoje nós viemos com um tema bem importante aí, bastante conhecido, né, Adriana, e que maioria das pessoas já passaram, muita gente já passou por essa situação, que é herpes zoster, que é o tema da nossa live de hoje, né, Adriana? E alguém Sim. vamos lá. Seja bem-vindos, Acho quem que estão, o a pessoal que está internet da Roseli entrando. está travando um pouco. A tua está travando aqui, parece que está travando a tua um pouquinho, não sei se a minha está também. Vamos lá. Então,
A herpes, quando a gente é criança, algumas pessoas, talvez nem todas, eu passei por varicela ou também catapora, que são a mesma coisa, varicela, catapora, que são aquelas bolhazinhas que saem no corpo da gente. Eu, quando tive, eu fiquei... Também, né, Roseli? Essa catapora ou varicela, que sai essas bolhas, elas têm um líquidozinho dentro, que esse líquido é infeccioso, esse líquido é um vírus que tem ali. Quando esse vírus, a gente tem a catapora ou varicela, ele permanece no nosso corpo durante a vida toda. Durante toda a vida. Só que tem o seguinte, esse vírus, ele fica adormecido. Ele fica adormecido. Quando a gente sofre um forte impacto emocional ou um estresse muito grande, ele é ativado e ele fica no nervo, ele fica localizado em algum nervo do nosso corpo. Então, uma terminação nervosa. Então, cada pessoa, às vezes tem no lábio, às vezes tem na língua, nos órgãos genitais, na cabeça, no meio das costelas. Então, cada um desses locais, ele tem um significado. Mas, porém, todos eles são de um impacto que a pessoa teve em algum momento da vida. Um forte impacto. Então, é um contato que eu tive e não queria aquele contato, ou um contato que eu queria muito. Um contato que eu queria muito, tá? Vou dar alguns exemplos. Não sei se a Adriana quer falar alguma coisa a respeito, ou posso continuar, Adriana? Só completando um pouquinho, né? A herpes, né? Conhecida, tem a herpes comum, E que é herpes a óssea. herpes labial, mas a herpes ósseas, né? E elas são vividas, as pessoas acham que é só o vírus que causa isso. Não, por trás, como a Roseli colocou, por trás do lugar onde ele vai se identificar, se vai ser no olho, se vai ser no nariz, se vai ser na tua boca, se é no órgão genital, aonde essa herpes vai aparecer, é aonde foi causado esse impacto. Ou seja, de impacto de algo que eu desejava, né? Ou de algo que eu não queria, que eu repudiei, como a Roseli colocou. E a Roseli vai falar agora um pouco mais pra gente. As crianças, eu achei interessante quando eu fui fazer a pesquisa, as crianças eles têm aquelas herpesinhas na boca quando são pequenas. Quando a mamãe vai fazer o desmame da criança, bem-vinda, Isolina. Quando a mãe vai fazer o desmame da criança, ela sente aquela vontade, aquele desejo muito grande de continuar ali. Mas a mãe diz, não. E ela sente como que aquilo ali é uma repulsa da mãe. Não é que a mãe não queira estar repulsando ela. A mãe não quer, deu, não precisa mais. Outra coisa, a mãe, alguém diz assim, você tem que chupar essa laranja. A criança é ácido. Então a criança cria aquela herpes. E a mãe diz assim, olha, é alérgica. Nasceu, teve uma lesão aí, ela é alérgica à laranja. Não foi que ela é alérgica à laranja, foi aquele impacto que ela não queria, que ela queria se separar daquele ácido. E a mãe fez com que ela chupasse aquela laranja. E ela se sentiu obrigada, né, para agradar a mãe, muitas vezes,
ela quis. Outra coisa, às vezes eu já vi pessoas com herpes aqui no rosto. O que é essa herpes no rosto? A pessoa vai, dar um exemplo aqui, foi numa festa, chegou lá, essa pessoa viu que tinha alguém lá que ela não gosta muito, ela não quer ter aquele contato com aquela pessoa, mas essa pessoa chegou e deu um beijo nela, no rosto, e ela se sentiu impactada naquele momento. É ali que ficou a marca registrada. É aqui que vai se desenvolver a herpes. Porque foi um momento em que ela se sentiu agredida, se sentiu atacada. Então ela quer tirar essa informação. Na cabeça, já conheço pessoas que tiveram herpes na cabeça. Então, alguém chegou, não gostava daquela pessoa, não queria aquele contato, e a pessoa chegou e aí, como é que você está? O famoso cafuné, né? Cafuné indesejado. O famoso cafuné indesejado. Então fica aquilo lá, né? Então são todas... Vê só, se o cérebro ficasse com essas marcas, ia ficar um queijo suíço, nós não íamos sobreviver. Então nosso corpo é tão inteligente que essas lesões aparecem onde elas sentiram forte impacto. Também conhecida como cobreiro. Cobreiro também é o mesmo, herpes zoster, cobreiro. Outro exemplo, um exemplo assim, ó, eu achei interessante quando eu vi isso. Uma mulher, o esposo foi viajar, foi para a guerra. E ela deu o beijo da despedida porque o esposo ia para a guerra. Quando esse esposo foi para a guerra, ela deu o último beijo. Ele não voltou mais. Essa mãe estava grávida. No verão, a mãe estava grávida. Todo verão, a criança desenvolvia a herpes. Por quê? Aquele distanciamento do esposo, do seu amado, e a criança sentiu. A criança também, todo verão, começa a desenvolver herpes. Aí a pessoa diz, olha só, meu filho, no verão ele tem herpes, é por causa do sol. Não é do sol, foi por causa desse forte impacto que ela sofreu. Então, às vezes, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, que tem, porque a mãe traz consigo esse registro. Essa memória, né? Essa memória. E aí vai passando de um para o outro. Às vezes, quando a gente vai fazer o histórico familiar, mas eu tive esse problema, meu irmão também teve, minha irmã também tem, todos nós temos. E sempre no verão, ou sempre no inverno, ou em determinada época do ano. Então, é porque naquele período aconteceu algo. Por isso a importância, né, Roseli, de mapear, né? Você ouvir o teu paciente, fazer o mapeamento de onde está, até chegar na causa raiz, tratar e integrar esse indivíduo com essa doença novamente, né, na sociedade, para a vida, para entender melhor. Quando você falou assim, do beijo da moça, também tem aquela criança que a gente chega aquela pessoa e beija, e a pessoa sai e a criança ainda fica limpando, né, aquele contato que ela não queria, e aí pouco tempo depois ela desenvolve aquela herpes e as mães acham que foi uma alergia, que é a própria saliva da criança e fica sem saber e sem entender o porquê, né? E também tem aquele contato não só de que eu não quero, né, Rô? Tem aquele
que eu queria, que eu gostaria de ter, né? Que foi o caso dessa mãe. Eu gostaria de ter aquele beijo novamente. Eu gostaria de ter aquele contato novamente. Então, tem aquele contato indesejado ou aquele contato que eu não posso ter, aquele algo que é proibido, que aí é onde vem muitos as herpes sexuais, né? Que ou é algo que Exatamente. a pessoa esconde, eu tive relações com tal pessoa e foi um contato indesejado. Então, aquele contato indesejado, aquela repugnância, aquilo que impactou, pode gerar uma herpes. Ou então, aquela moça que teve aquele caso, aquele relacionamento, e de repente aquela pessoa não a procurou mais. Então, eu gostaria de ter novamente aquele contato me faz falta, bem por aí, né, Rô? Isso é uma das coisas assim bem interessante, importante a gente salientar também, Adriana. Em casos de traição, às vezes a mulher desenvolve, ou o homem vice-versa, né? O parceiro, um dos parceiros desenvolve. Por Vai da quê? forma que o impacto que cada um sentiu, né, Rô? Por exemplo, assim, ó, a mulher descobriu que o esposo atraiu. Então, no momento que ela vai manter aquela relação com o esposo, ela sente aquela repugnância, porque o que era dela... Que eu não quero mais, né? Não, alguém tocou algo que era meu. Eu não quero isso, não quero isso. Aí a pessoa pode desenvolver, tanto o homem quanto a mulher. Ou o homem fez, né? E ele mesmo se sentiu agredido. Ah, eu não devia ter feito isso. Então tipo um forte impacto que também ele vai desenvolver isso. E isso é contagioso. Quando começa aquelas bolhazinhas lá, ele é contagioso, né? Tanto na boca, em qualquer local. Quando sai aquela águazinha ali, que ele fica naquela fase lá, que tá aquela águazinha, aquele líquidozinho ali. CLB, né, Roseli? Quando ela já está nessa fase, já são os CLB, que é o final da resolução, né? Ela já começa a ser transmitida, né? E eu fiz uma pesquisa aqui que pessoas que sofrem com bastante estresse, por exemplo, uma pessoa que faz químio, faz rádio, que toma essas medicações muito fortes, elas querem se livrar daquele monte de coisa. Então, até eu anotei isso aqui, porque eu vi o Dr. Drauzio Varela, que ele colocou assim, ó, que após os 50 anos, as pessoas desenvolvem muito mais herpes. Em determinadas partes do corpo, não é só aqui nem lá, pode ser em qualquer lugar. Com 50 anos, a partir dos 50 anos, 70% ou a varicela desenvolve essa herpes zoster. E 5% das pessoas com 80 anos para frente. Então, esse vírus, se a criança teve lá na infância catapora ou mais adolescente que seja, esse vírus ele vai permanecer adormecido e ele vai ser ativado novamente quando houver uma situação conforme a gente estava falando, né? Então, muitas vezes, idosos têm isso aí porque não gostaria de ter aquela informação que estão tendo ou se sente
deixada de lado. Isso foi impactante. Ou a pessoa que está cuidando de mim não é a pessoa que eu queria que cuidasse de mim. Sou cuidada pelos cuidadores. Eu queria que meu filho, que minha filha cuidasse de mim. Então, É um contato desejado, né? É alguém, ou até mesmo, Roseli, a pessoa, quando assim tem uma idade maior, ela às vezes precisa tomar banho, se despir. Então, é algo indesejado para mim, é algo que eu não gostaria. Então, é impactante para eles, né? Eu estou sendo invadido no meu território, então é algo que tá. E muitas vezes até que precisa usar fralda. Então, por isso que esse agravante. E dos 50 anos, por quê? Porque aí já vem a mudança, já vem os hormônios, né? Eu estou perdendo a minha feminilidade, eu estou perdendo a minha masculinidade, eu estou perdendo o meu território no trabalho, eu estou perdendo algo. Então, é algo indesejado. Então, é muito interessante isso, porque é o que é as pessoas abrir o olhar, né? Por quê? Porque muitas vezes até o cheiro. Eu estou sentindo o cheiro, um cheiro de perigo, um cheiro indesejado, né? Um cheiro de que algo ruim vai acontecer, ou o cheiro de que algo não vai muito bem. Então, até a herpes pode ser desenvolvida nessa região do nariz, né? Dos olhos. Eu não posso ver, eu não posso mais ver aquela pessoa, eu perdi o contato daquela pessoa, eu não estou sendo vista como eu gostaria de ser vista, né? Então, vai muito do que o paciente traz até a clínica, até o consultório, né, Roseli? Por isso que é importante a gente fazer uma anamnese bem feitinha, né, Adriana? Coletar o histórico. E o que acontece? Sempre, quando acontece qualquer tipo de doença, e no caso a herpes não é diferente, quando a gente vai fazer um atendimento, a gente procura saber o que houve antes do início do sintoma. Porque às vezes a pessoa, eu só tenho uma feridinha, uma coceirinha, uma coisinha de nada aqui. Aí demorou um tempo, aquilo foi se alastrando, foi no médico, o médico diz, é herpes, né? Ou está doendo muito, porque a herpes lateja lá no nervo, né? É herpes, então não foi a partir do dia que ela foi no médico, o médico disse que é herpes. Foi a partir do momento que ela sentiu. Então, o que é que houve antes de impactante? O que houve antes disso? Né? Qual foi o fato indesejado que aconteceu com ela que desenvolveu essa herpes? Né? Alguém me tocou e eu não gostei. Não gostei desse contato. Eu quero me ver livre disso. Então, muitas vezes eu perdi o contato, né? Eu perdi aquele abraço que eu tinha gostoso, né? Ou então você que é casado, aí perde o teu parceiro ou a tua parceira e de repente vem aquela herpes aqui na tua lateral, eu perdi o contato daquela pessoa, eu não deixei de ter aquele contato. Então vai muito do que o paciente traz para a gente, né, Rô? Vai muito da queixa até chegar na causa raiz. Tem que ver lá na história do paciente. Cada paciente é único. Cada paciente é único. Cada paciente tem a sua história. A Adriana, por exemplo, se chegar para mim, Roseli, eu tenho uma herpes nas costelas, por exemplo, tá? Uma herpes nas costelas. E uma outra pessoa chega para mim também com uma herpes na costela. O que acontece? Na região das costelas que eu estou me referindo, tá? Então, o que acontece? A história da Adriana é a história da Adriana. A história da outra paciente é a história daquela paciente.
Não é aquelas, não é a mesma situação, são pessoas diferentes, totalmente diferentes. Cada uma tem a sua história. É por isso que a gente vai lá, coleta a informação, faz com que a pessoa tome esse conhecimento, e a partir do momento que a pessoa teve esse conhecimento, que teve essa clareza, ela vira aquela chavezinha. É aí que começa a fazer sentido. Foi bem interessante essa parte que você colocou, né? A gente vê pelo próprio Dr. Hammer. Ele teve um câncer nos testículos e a esposa desenvolveu nódulos mamários, nódulos na mama. São dois lugares diferentes. Por quê? Porque cada emoção foi para o foco de Hammer estava em uma determinada localização do cérebro, né, que vem a tríade do conflito, psique, cérebro e órgão. E aí aquela região do teu cérebro vai determinar qual vai ser o órgão atingido. E aí, quando vem a doença, para quem não sabe, está na live, está ouvindo pela primeira vez, a doença já está no final, já é o estado de resolução daquele conflito. Então, o ideal é que a gente busque a terapia no início do sintoma. Por quê? No início do sintoma, você não precisa chegar ao estágio de necrose, que é muitas vezes aquele câncer que já tem que ser retirado, que tem que ir para a quimioterapia, para a radioterapia, né? Já é uma PCLB, PCLA, que já estão nas resoluções do conflito. E na terapia, não. Na terapia, você já vai começar a fazer o mapeamento, a fazer o tratamento e ser integrado à doença a você, paciente, para que você seja realmente curado. Lógico, vai ter momentos em que você vai ter que realmente procurar os médicos especializados, porque o caso já vai estar... Oi. Eu estava explicando que o que acontece. O Dr. A internet está travando. Eu não sei se é a minha ou se é a da Roseli. Roseli, a internet está travando. Eu não sei se é para mim ou se é para você. Se você tá me ouvindo, ou quem estiver me ouvindo, faz um joinha. E se for a da Roseli, por favor, coloca aí, Roseli. Ela tá falando. Acho que é a minha internet. permanece no nosso corpo. Voltou, Adriana. Voltou. Permanece no nosso corpo. Tá travando, eu acho, viu? A tua tá travando. Permanece no nosso corpo e depois ela volta a partir do momento que houve um forte impacto emocional, certo? Que está explicando que o Dr. Huber e a esposa, os dois tiveram em diferentes locais, né? Mas a percepção deles, cada um, a história é a mesma e cada um teve a sua percepção, né? Cada um teve a sua percepção dentro disso. Exatamente. Adriana, então, tu tem mais alguma coisa para falar antes que caia? Ó, estão dizendo aqui, não é a da Roseli. Eu acho que é a minha, gente. Pode ser a minha.
É a tua, é a tua. Porque aqui Uhum. o tempo está mudando para chuva e às vezes a internet muda também, né? É, Nessa instabilidade. aham. É, acontece, acontece. Internet é assim mesmo. Mas, Adriana, tu quer falar mais alguma coisa? Botar algum outro ponto referente a isso? Roseli, Para a gente eu poder. acho que ficou bem claro, né? A questão da herpes, como todo mundo deu para entender que ela é um vírus, que todo mundo tem esse vírus no nosso corpo, assim como as doenças, né, são células que nasce uma célula aí que não é muito boa, e aí vai dando essa metástase e vira câncer. Então, nós temos alguns vírus já no nosso organismo, tá aí o caso da Covid, né? Que agora é um vírus que está no planeta e que não vai sair do planeta. Então, assim, nós também temos alguns vírus. E o da herpes é esse. Mas que para ela ser desenvolvida, você tem que ter passado por um impacto emocional muito forte, de forma isolada e impactante para você. Então, procurar ajuda no início do sintoma, procurar um profissional. Em alguns casos, não deixe de procurar juntamente um especialista naquele determinado órgão, um especialista naquele determinado problema, né? Por quê? Porque os dois tratamentos juntos vão tornar o teu tratamento 100% ou 90% ou 50%, vai de cada paciente, eficaz, né? Roseli, eu quero te agradecer muito, muito, muito a todos que estão aqui, todos os que passaram por aqui. Se essa live fez sentido para você, compartilha, deixa o seu joinha, né? Não deixe de acompanhar a Roseli e a mim nas redes sociais, porque a gente está sempre trazendo informação para você. Roseli, pode Isso mesmo. terminar a nossa live. Um Isso, beijo. isso mesmo. Pessoal, então, a live vai ficar gravada no canal da Adriana, terapeuta Adriana Biazen. Estamos aí. Precisando, a gente faz maior questão de atender não só com herpes, mas com tantas outras patologias que a gente trata também. Se fez sentido para você, gostaria de um atendimento, quer saber mais, entre em contato com a gente que a gente pode ajudar, tá bom? Muito obrigada, Adriana, muito obrigada a quem esteve na live conosco, e um grande abraço para todos, e a gente vai fazendo mais outras lives por aí, né, Adriana? Vai trazendo mais informações sobre outras doenças A aqui. Adriana Pode ter tá... certeza, né, Roseli? Beijo a Exatamente. todos. Beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.